A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de começar essa live agradecendo a companhia de todos os que estão assistindo, as pessoas que vão assistir depois e as pessoas que vão estar estudando os textos bíblicos que está nessa live. Essa live tem como objetivo de propagar mais a palavra de Deus, doutrinas e ensinos bíblicos de forma profunda, mas ao mesmo tempo de forma simples. Eu gostaria de começar com uma oração. Senhor nosso Deus, chegamos em Tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor abençoe toda e qualquer pessoa que esteja vendo esta live agora ao vivo ou depois. Senhor amado, que a Tua palavra viva e eficaz penetre no coração, na alma e no espírito de cada pessoa que estiver assistindo, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa gerar fruto em nosso coração e em nossa vida. Que nós não venhamos simplesmente encher a nossa cabeça de conhecimento, mas que venha descer para o nosso coração e assim gerar fruto, prática da Tua palavra e vida em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a abrir um texto que está na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é Jesus. Cada letra da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus, é palavra de Deus, é aquilo que sai da boca de Deus que está registrado para nós. E eu queria que nós entendêssemos que nós precisamos obedecer a Deus. E obedecer a Deus é praticar a palavra de Deus. Porém, eu não consigo praticar aquilo que eu não conheço, ou aquilo que eu não tenho fé. Eu gostaria nessa noite de, como eu falei para alguns irmãos meus, que cada pessoa tem um chamado, tem um ministério na sua vida. Seja pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, né? Um dos meus chamados diante de Deus sempre foi a questão de professor, de ensinar. E só que a gente deve de aprender a palavra de Deus e ao mesmo tempo praticar a palavra de Deus. E isso eu aprendi com muito sacrifício e por muito tempo. Demorou para mim entender isso, mas graças a Deus que Deus transformou a minha vida, tem transformado a minha casa e tem transformado ainda áreas da minha vida através da palavra de Deus. Essa live ela é para responder perguntas bíblicas de pessoas que estudam a Bíblia e pessoas simples que não estudam tanto a Bíblia. Eu queria começar pela pergunta do irmão Pedro. A pergunta do irmão Pedro é a seguinte: o que é a graça? Que a Bíblia diz, como a Bíblia diz. Uma das coisas que eu mais gostei das perguntas que os irmãos fizeram é o que a Bíblia diz. Isso é muito importante. O que a Bíblia diz sobre, entende? Porque hoje em dia, antes de começar a responder, eu queria introduzir todas as perguntas no seguinte: às vezes a gente quer saber sobre anjos, a gente quer saber sobre demônio, sobre fé, sobre salvação, sobre pecado. E na maioria das vezes, inconscientemente, a gente vai num vídeo de um teólogo, inconscientemente a gente vai, eu vou pesquisar no YouTube, no Google, o que é pecado. Entende? A gente já começa aprendendo com uma lente externa e não com a palavra de Deus, diretamente. Uma coisa que eu tenho focado muito e que me deu graça para mim praticar a palavra, entrar no meu coração e servir a Deus com melhor qualidade. Que é, eu quero aprender sobre pecado. O que eu faço? Eu pego a Bíblia e leio todos os textos, se possível, de Gênesis a Apocalipse, que fala sobre pecado. E aí, juntamente com isso, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o que é pecado? O que isso se aplica à minha vida? O que é prática? O que é o pecado? É essa maneira certa que nós devemos de estudar a Bíblia, né? Quando o povo de Israel conseguiu trazer a arca de volta para Jerusalém, o que eles fizeram? Eles colocaram a arca
e colocaram o livro da lei do lado. O que representa a arca? A arca representa a presença de Deus. Em nós, hoje em dia, é a presença do Espírito Santo. E o que é o rolo da lei? A palavra de Deus. Então, palavra de Deus e presença de Deus não pode ser separado. Porque eu não consigo ter a presença de Deus e simplesmente ter o meu conhecimento, o meu entendimento sobre a palavra de Deus vazio. Eu preciso entender aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso entender de Deus o que eu preciso obedecer da palavra dele, qual é a vontade dele para mim. A vontade de Deus está na palavra. Porém, eu não consigo praticar aquilo que está na palavra de Deus se eu não tiver a presença do Espírito Santo de Deus. E eu já vivi isso na minha vida. Então, hoje em dia, eu peço que Deus me dê sempre graça, para que o pouco que eu conheço, eu consiga aplicar de forma prática, obedecer a Deus e pregar a palavra de Deus para as pessoas, não somente aqui, porque aqui é muito fácil pregar a palavra de Deus para você. É muito fácil falar aqui de grego, de hebraico, de aramaico, mas na hora que eu tenho que perdoar um irmão, será que o conhecimento teológico que eu tenho serve? Na hora de eu demonstrar amor ao meu próximo, será que o meu conhecimento teológico serve? Na hora de ter uma atitude de bondade com as pessoas, será que somente o conhecimento intelectual vai fazer com que eu cumpra o propósito de Deus e obedeça a palavra dele? É lógico que não. Para isso eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. É a presença do Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo que me capacita para mim cumprir aquilo que eu conheço. Então vamos lá, primeira pergunta do irmão Pedro. O que é graça e o que a Bíblia diz? A palavra graça vem do grego charis ou carismas, que quer dizer favor e merecido e misericórdia. Meu irmão, o que é favor imerecido? É tudo aquilo que eu não mereço. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus que nos mostra o que realmente nós merecemos. Romanos capítulo 6, versículo... Eu anotei tópicos aqui a respeito das perguntas para ficar mais objetivo, amém? O que realmente a gente merece? Romanos 6, 23. Vamos abrir em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte. É um texto muito conhecido. Porque o salário do pecado é a morte. Ponto. O versículo segue, mas eu quero falar do que a gente merece. A gente é pecador, correto? Eu sou pecador, você é pecador. O que eu mereço, por mais que eu entenda alguma coisinha, pouco, nem que seja de Bíblia, eu mereço a morte. Por quê? Porque eu sou pecador. É isso que todo ser humano merece, a morte, tanto física quanto espiritual. O homem perdeu no Jardim do Éden, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a vida eterna e a vida física também. Porque depois disso o homem morre fisicamente e o homem morre espiritualmente. Então o que nós merecemos? A morte. Bora para Romanos 3, 23 agora. Romanos 3, 23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano é pecador. Não há um que não peque, por mais bonzinho que possa parecer ser. Não há uma pessoa que não peque. Amém? Então, o que nós realmente merecemos? A morte. Vamos entrar no contexto de graça. O que é graça? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então toda a pessoa que crê em Cristo, isso não é o mérito, porque Deus deu a capacidade de crer para todo ser humano. Aí entraria outro assunto que não é o objetivo aqui da live, porque cada ponto, eu vou falar sobre graça, sobre pecado, sobre salvação, sobre tudo. Dá horas e horas só sobre cada coisinha. Mas Deus deu a capacidade de todo ser humano crer no que quiser. Entende? Nós não podemos ir até Deus, mas Deus vai atrás. Ele vai atrás de todo ser humano. Como é que eu posso me expressar melhor sobre o atrás? Porque Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Mas Ele se manifesta a toda a sua criação, com a sua graça e bondade e misericórdia, para que todos aqueles que
creem em que quiserem crer, acabem sendo salvos para ter a vida eterna. A salvação, agora é ótimo. Efésios capítulo 2, versículo 28. Olha o exemplo da graça de Deus. A graça de Deus ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Mas vamos abrir em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Efésios 2, 8. Um ótimo livro para se ler. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2,8 diz o seguinte: porque pela graça, a graça é o meio, sois salvos por meio da fé. Fé e crer é a mesma coisa. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é isso que não vem de nós? É a salvação e a graça. A graça não vem de mim. A salvação não vem de mim, a salvação vem pelo seu Filho. Então, o que é a graça? É um favor imerecido. Porque eu, Otávio, sou pecador, então eu mereço a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém merece a graça de Deus. Ninguém. A graça é favor imerecido. Eu não compro a salvação e não tenho como comprar a salvação. Se eu acho que eu vou ser salvo porque eu tenho boas obras, eu estou muito enganado. Todos os que estão me assistindo aqui agora, a palavra de Deus diz que a salvação, ela vem pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Tem alguns calvinistas que falam, mas então se eu posso crer por mim mesmo, então eu tenho mérito. Não. Crer é uma coisa. Deus deu a capacidade de todo ser humano crer. Alguns creem em Deus, alguns creem em demônios, cada um tem uma fé. Entende? Só que eu não tenho como comprar salvação. Olha só o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação e a graça que está no texto, elas são somente por Cristo. E as obras não tem nada a ver. A salvação não começa a partir de obras. Agora nós vamos ler o versículo 10. Porque somos feitura sua, criação, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ok? Agora eu consigo entender que para mim ser salvo, através da graça, eu não preciso fazer nada, basta eu crer e me arrepender genuinamente de coração. Porque lá em Tiago, depois eu vou abrir um texto que fala sobre obras, lá em Tiago diz que até os demônios creem. Só que o crer ali dos demônios não é uma fé salvífica, é acreditar que Deus existe, é acreditar que Deus, sabe, é crer em Deus. Então, todo ser humano tem a capacidade de crer em Deus, tá bem? Agora, na questão salvífica é diferente, porque precisa de se arrepender. Somente eu crer, Deus enviou seu filho, tudo bem, tá certo. Não, mas se eu não me arrepender, não tem. Se não tiver arrependimento, se eu confessar com a boca, o confessar com a boca é um confessar contínuo. Não é simplesmente confessar na hora. Mas tudo bem, vamos continuar com o assunto. Eu gostaria de abrir Tito, no capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11. 2:11. Como eu disse, não dá para relatar tudo ao mesmo tempo, porque cada ponto é bem abrangente. Alguns dizem que a salvação ela é somente para um grupo de pessoas que Deus elegeu e que a graça de Deus, porque aqui a pergunta é sobre a graça, mas salvação e graça está incluso. A salvação e a graça, ela é só para um certo grupo que Deus olhou, eu vou querer essa caneta e essa caneta eu já vou, antes dela nascer, predestinar ela para o céu e ela vai para o céu, quer ela queira ou não. E esse lápis, eu vou condená-lo ao inferno antes mesmo dele nascer e ele não tem o direito nem a escolha de querer ir para o céu. Ponto. Tem doutrinas que ensinam isso é antibíblico, isso não é de Deus e pelo pouco que eu entendo da Bíblia, pelo pouco que eu entendo do amor de Deus, pelo pouco que eu entendo da graça e da misericórdia de Deus que me alcançou, isso é diabólico. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas para salvar.
todo aquele que crê e se arrepende é salvo. Tito capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não está dizendo salvando todos os homens. Traz a salvação e apresenta a todos os homens. Todo ser humano é passível de ver a graça de Deus. De alguma forma, a graça de Deus se manifesta pela pregação do Evangelho, de alguma forma, a multiforme graça de Deus vai alcançar todas as vidas. Só que alguns vão crer e outros não. Alguns vão crer e não vão querer se arrepender. Outros vão crer e vão querer se arrepender, e aí sim, a pessoa é salva instantaneamente. E aí começa uma caminhada de fé, uma bênção de Deus. Vamos para a segunda pergunta do irmão Jonathan. O Jonathan está nos assistindo aí, que Deus abençoe, Jonathan. Por que a Bíblia diz? Ótimo, eu gostei das perguntas, porque as perguntas, todas elas começam. Por que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Isso é top. Por que a Bíblia diz que somos salvos pela graça, mas que precisamos renunciar? Então tá, então vamos lá. Vamos voltar para Efésios 2:8, que eu coloquei as perguntas numa ordem que vai dar um link, tá bem? As perguntas que me fizeram. Efésios 2:8, como eu já falei sobre a graça, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque em Cristo somos feituras, sua criação, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu queria deixar claro que nós somos nós somos seres tricotômicos. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. No momento da salvação, quando a gente crê em Cristo, quando a gente crê na palavra dele e se arrepende da nossa vida de pecado, o nosso espírito é salvo instantaneamente. A gente recebe o Espírito Santo de Deus no momento que a gente crê e se arrepende e começa a partir dali uma nova vida. O nosso espírito, ele acaba se tornando puro, limpo, um com Deus. 1 Coríntios 6,17, falando do Espírito. 1 Coríntios 6,17. Eu estou lendo bastante texto porque eu creio na palavra de Deus e simplesmente é só falar aqui, né, para incentivar quem está me ouvindo, quem está me vendo a... o que ele está falando, será que está na Bíblia? Em Atos capítulo 17, versículo 10, os bereanos estavam ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo. E eles sabiam que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, mas mesmo assim eles pegavam a Bíblia e ficavam vendo o apóstolo Paulo pregar. Será que isso aqui está nas Escrituras? Vou conferir. Está aqui mesmo que o apóstolo Paulo está pregando? Então, meu irmão, sempre confira o que o seu pastor está pregando. Sempre confira o que tu está assistindo na internet. Amém? 1 Coríntios 6,17 vai dizer o seguinte: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quando a gente é salvo, o Espírito Santo desce e preenche o nosso espírito, que é morto, porque ele foi morto desde o dia ao qual nós pecamos lá em Adão. Todos pecaram, destruídos estão na glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Ok. O que acontece? Nós somos seres tricotômicos, então nós temos alma, nós temos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, no momento da salvação, ele se torna limpo, puro, perfeito, porque o Espírito habita em mim. O Espírito de Deus habita no meu espírito. Porém, a minha alma, o que é a minha alma? Ela é meus sentimentos, as minhas vontades e as minhas emoções, ou seja, o meu coração. O meu coração, que é a minha alma, ela precisa ser transformada ao decorrer da minha vida. É uma transformação progressiva. Quando a gente é salvo, o Espírito Santo de Deus desce na minha vida, a gente acaba sendo salvo na hora, o nosso espírito se converte. Ok, na hora o Espírito está habitando em mim. Porém, a minha alma ela é cheia de sentimentos, vontades e emoções que ao nosso decorrer da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, a gente vai tratando. Ok? E a nossa carne, que está lá em Romanos 6,12, Romanos 6,12 vai dizer o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas vontades, vontade da carne, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade,
mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus por instrumento de justiça. Nesse texto está me mostrando que o nosso corpo também é uma transformação progressiva. O cara que bebia, o cara que usava droga, o cara que fazia tudo que não prestava, imoralidade sexual, prostituição. Cara, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, lá em Gálatas 5, do versículo 17 ao 22, vai dizer que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Então, a nossa carne, ela tem que se sujeitar à vontade do Espírito Santo. A nossa alma tem que se sujeitar à vontade do Espírito Santo. Porque na nossa alma habita soberba, habita orgulho, habita arrogância, habita muita porcaria. Então, nossa alma tem que ser transformada. Agora o nosso espírito, ele já é, na hora da salvação, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, dentro do meu espírito, eu sou vivificado espiritualmente. Então, é isso. Então, por que nós precisamos renunciar? Porque apesar de ter o Espírito Santo habitando em nós, nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza divina, celestial, que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, habitando em mim, me revestindo do novo homem, me revestindo das armaduras de Deus, me revestindo do eleito de Deus, me santificando. Porém, a minha alma, ela tem que perdoar muita gente. O meu coração, ele ainda é orgulhoso, eu ainda não sei pedir perdão, eu ainda sou irado, eu ainda sou ansioso. Eu, por exemplo, Otávio, eu tenho problemas com ira, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque eu sou um ser humano igual você, igual qualquer um. Entende? Isso aqui é simplesmente algo que Deus me deu para trazer para os irmãos. E isso é pela graça de Deus. Conhecimento bíblico, essas coisas assim, não me torna salvo. O que me torna salvo é praticar a palavra de Deus. E tudo isso é graça de Deus, como a gente viu aqui. E o que acontece? A nossa alma precisa ser tratada pelo Espírito Santo. Por isso que a gente precisa renunciar. Por isso, 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar sobre os três. Olha só que legal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Que o meu espírito venha a ser irrepreensível. Ele já é, porque o Espírito Santo habita em mim. Amém? A nossa alma precisa ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Sendo tratada pelo Espírito Santo e o nosso corpo também. Vamos para a terceira pergunta. Glória a Deus. Irmão Jason. Vamos ver aqui. O irmão Jason. Qual o comportamento cristão diante de música secular, bebida alcoólica e roupas? O que a Bíblia diz? Bom, é bem polêmico cada um desses três tópicos: música secular, bebida alcoólica e roupas. Tá? Eu vou trazer o que a Bíblia diz, amém? E posso falar rapidamente de alguma experiência que eu tive com esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, roupa. A pergunta do irmão Jason sobre roupa. Vamos para a Bíblia? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Vamos lá. E olha só, o que acontece? Tem coisas aqui que são cultural, tá? São cultural daquela época. Por exemplo, naquela época não existia short para mulher, entende? Então vamos lá. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje, roupas, honesta, com pudor e modéstia, ok? Aí vai falar não com tranças ou com ouro e tudo mais. Essa parte aqui é uma questão cultural que seria para um outro vídeo, para não ficar longo, para mim conseguir responder o que os irmãos me perguntaram aqui, porque foi muita pergunta. Infelizmente a gente não consegue às vezes responder tudo. As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Meu irmão, o que define o que é pudor e modéstia? A mulher não precisa, por exemplo, usar um short que apareça as partes íntimas dela. Não precisa desenhar tanto o corpo. Isso é pudor e modéstia. Entende? Também não precisa com uma saia até o pé, mas se a pessoa quiser ter uma saia até o pé, amém, Deus abençoe. Mas não diga que a outra pessoa que não usa saia está pecando, porque não está.
O que importa, o que tem a ver, o que a palavra de Deus me mostra é, primeiro que tudo começa com a intenção no meu coração. Qual é a intenção de eu botar saia curta até os pés, usar cabelo comprido? E qual é a intenção disso? Muita gente tem a intenção de ter trajes, né, forradinho, sabe, da cabeça aos pés, todo santinho, para mostrar uma aparência de santidade. Só que Jesus falou em Mateus capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus, os religiosos, vamos trazer para nós hoje os religiosos, que adornam por fora. Eu vou ter que abrir o texto, eu não vou me aguentar. Vamos lá para Mateus capítulo 23, tá? Isso daí eu não tinha anotado aqui. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 23, pode conferir na tua Bíblia. Mateus capítulo 23, vamos lá. Eu vou achar aqui a parte que fala, tá bem? Mateus capítulo 23. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os religiosos, tá bem? Pois limpais o exterior do copo e do prato. Os religiosos, eles limpam o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de imundícia e de iniquidade. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os religiosos. O que diz? Pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Túmulo velho caindo aos pedaços, cheio de morto. Que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de imundícia. Vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas o interior de vocês está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Meu irmão, não adianta tu se vestir como um santo por fora e julgar as pessoas que ainda não têm uma vestimenta adequada, mais modéstia. Não adianta tu vestir bem, com saia, com cabelo comprido e criticar a irmã que recém entrou na igreja que usa um short. Se dentro de ti tu tem que perdoar muita gente, se dentro de ti tu tem orgulho, vaidade, soberba, ódio, ter prepotente, arrogante. Então não adianta eu criticar a pessoa que usa um short, que recém entrou no evangelho, e eu dentro de mim, mas eu sou santinho, olha só, sai até os pés, cabelo comprido. Meu Deus do céu, Jesus condena isso. A pessoa que começa no evangelho, e o que acontece com essa pessoa? Primeiro, como nós lemos no texto, limpa primeiro o interior. E de dentro para fora começa-se uma transformação. Começa no espírito, depois vai para a alma, começa a mexer nos meus sentimentos, nas minhas funções, nas minhas vontades, e vai para o corpo. E o corpo se atavia, modéstia e decentemente, como está em 1 Timóteo 2, do 9 ao 10. Ok? Vamos lá para a bebida alcoólica, então. Vamos lá. Eu não anotei muita coisa a respeito, muitos textos, para mim falar resumidamente. Bebida alcoólica é pecado ou não? A Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou falar isso. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar isso, porque eu já tive problema com álcool. Eu sei de onde Deus me tirou. Sabe, eu dou glória a Deus porque eu estou fazendo isso aqui, porque eu estou podendo transmitir coisas que eu pratico, coisas que talvez eu ainda não pratique, mas eu estou me esforçando pela graça de Deus para me praticar, porque eu quero obedecer a Deus. E eu quero que os irmãos sigam comigo nessa. Vamos obedecer a palavra de Deus. Então, eu tive experiência com bebida alcoólica, eu fui alcoólatra. Então, o que acontece? É pecado beber ou não? Em primeiro lugar, as bebidas na época de Jesus não eram o teor alcoólico que é hoje. Não era nem 1%. Se a gente parar para estudar o vinho, que é a bebida fermentada daquela época, não vou detalhar aqui agora, eu posso detalhar em uma outra live ou em outro vídeo, pode escrever no chat, tá? Faz um vídeo sobre bebida alcoólica, o que a Bíblia diz, né? Faz um vídeo sobre roupa, faz um vídeo sobre isso, ok. Em primeiro lugar,
a bebida alcoólica naquela época não era tão forte como é hoje. Segundo lugar, vamos falar de nós brasileiros. O brasileiro tem uma cultura de embriaguez. Nós somos propícios à embriaguez. Todo mundo, todo mundo. O brasileiro é... Cara, todos os dias, seja na TV, seja tu tá rolando no Instagram, alguma coisa, aparece uma foto, um vídeo de bebida, né? E todos nós, como eu falei, temos problemas na nossa alma que nós precisamos ser tratados. E a bebida alcoólica, depois de um gole, levar outro, meu irmão, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, a bebida alcoólica, cara, eu não aconselho a ninguém beber. Efésios 5,8 diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho que há contenda, confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai beber? Que necessidade eu tenho de beber? Que necessidade? Se o Espírito Santo de Deus ele me traz paz e alegria, como está lá em Gálatas 5,22, um dos frutos do Espírito é alegria. Eu vou beber para mim afogar minhas mágoas, meu irmão. O Espírito Santo ele é o Consolador. Romanos 8,26, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu não preciso beber para afogar as mágoas. Eu não preciso beber para ficar alegre, porque Ele me traz alegria. Amém? Você pode ir deixando suas perguntas, mais alguma pergunta, alguma coisa, algum adendo aí no comentário. Pode escrever, por favor. Que Deus vai abençoar a tua vida. Música secular. 1 Coríntios 10, 23. Vamos lá? 1 Coríntios 10, 23. Vamos ver o que o texto diz? 1 Coríntios 10, 23. O que a Bíblia diz é o nome da live. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E ele está falando para cristão. Todas as coisas me são lícitas tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo cabe a mim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que é edificar? O que é edificar? É tu construir uma casa. Será que o que eu estou ouvindo está construindo algo de Deus na minha vida? Ou está me levando para prostituição, para música de corno, sabe? Aquelas músicas de discordado, aquelas músicas imundas de funk, essas tipo de... Cara, isso está me edificando? Isso me edifica? Porém, tem músicas românticas com letras românticas de casais, cara, que não tem nenhum problema, tá? Porém, se isso te faz pecar, se isso te faz se afastar da presença, da comunhão com o Espírito Santo, não ouça. Não ouça. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca, porque é melhor tu entrar no céu com um olho do que pro inferno com os dois olhos. Então, meu irmão, tem músicas seculares que tem umas letras muito bonitas, muito melhor que muito música gospel. Porque música gospel não é louvor. Tem música gospel que não é louvor. Tem muita música gospel que é para louvar o meu eu. Ai, eu sou coitadinho, eu sou o mimoso de Deus. Ai, ele não desiste de mim. Ai, eu sou o espelho. Isso não é louvor, meu irmão. Isso não é louvor. Louvor é tudo aquilo que exalta o nome de Deus, que engrandece o nome de Deus. Isso é louvor. Então eu posso escutar um pagode romântico, um sertanejo romântico, cara, o que for, uma música internacional romântica. Ok, a Bíblia não me diz que é pecado, beleza. Mas eu tenho que saber se no meu coração isso me afasta de Deus ou não. Entende? Então cada um analisa o seu coração. Analisa o seu coração se a música secular que tu tá ouvindo, né? Por exemplo, música gospel que não tem nada de louvor, que é uma música de vingança, uma música diabólica, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Ele vai estar lá na plateia e eu vou estar no palco. Vai olhar Jesus brilhando em mim. Isso é uma música soberba e de arrogância. Eu não estou louvando o nome de Deus. Eu estou mostrando que eu sou o cara e que eu venci. E que o cara lá vai estar lá embaixo, lá, vai estar nos meus pezinhos. E eu vou pisar. E eu vou mostrar que eu sou de Deus. O que é isso, cara? Louvor é tudo que exalta o nome do Senhor. Amém? Então, 1 Pedro... Capítulo 2, versículo 9 e 10 diz o seguinte, eu queria encerrar essa pergunta do irmão Jason, vamos olhar o tempo da live aqui, que nós já estamos chegando para o fim.
2, versículo do 9, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A graça de Deus nos torna povo de Deus. Claro, Rafael, vou estar trazendo mais informação na próxima live ou em algum vídeo. Aí todo mundo que está me assistindo pode deixar no comentário sobre algum vídeo ou sobre alguma pergunta ao vivo que ainda vai dar tempo de responder, tá bem? Eu só vou responder mais 3 perguntas aqui, que estão anotadas aqui, eu preciso responder essas pessoas e depois vou liberar para pergunta ao vivo, tá bem? Então, eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus, sou nação santa de Deus, então, cara, eu tenho que analisar o que me edifica, o que me aproxima de Deus ou não. Também não posso ser um religioso, dizer que tudo que é música do pecado é do demônio, tudo que é roupa a não ser saia comprida e cabelo longo, tudo é pecado, é do demônio. Eu tenho que analisar isso daí também. Então, qual é a melhor coisa para nos direcionar? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Vou ler a pergunta da irmã Márcia. Vou responder o mais objetivamente possível. Por que pessoas que estão há anos na igreja se desviam? O que a Bíblia diz? Eu posso falar de mim. Vou começar pela Bíblia, que é melhor. Por que eu falei que eu posso falar de mim? Porque eu já me desviei do Evangelho. Eu fui criado dentro de igreja, fui criado dentro de Assembleia de Deus, de igreja pentecostal, e me desviei do caminho. Tá? Fui pra bebida, fui pra droga, fui pra prostituição, pra noite, pra balada, pra essas coisas aí. Então, eu vivi isso daí. Mateus 13, o versículo 20. Vamos lá para Mateus capítulo 13, versículo 20, que diz o seguinte. Mateus 13, 20. Mateus 13, 20. Olha só. Vamos lá. Porém, o que foi semeado em pedregais, nas pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Hebreus 3, versículo 12, vai dizer o seguinte. Vamos lá, vocês vão entender agora. Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer o seguinte. Vamos lá. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, é agora, não é depois, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Meu irmão, o que acontece? O problema da pessoa tá há anos dentro da igreja e uma hora se desviar do caminho, tem relação com o seu coração. Eu, por exemplo, por um bom tempo eu comecei a focar no conhecimento bíblico e em dons do Espírito. Eu queria ser cheio da unção, queria ser usado. Só que a gente tem que separar dom do Espírito e fruto do Espírito. Dom do Espírito é língua estranha, profecia, cura, milagre, conhecimento bíblico, pregação. Isso é dom. Agora, fruto é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, está lá em Efésios 5, 22. Vai dizer sobre isso. Então, o que acontece? Se eu não cuidar do meu coração, que é dali que sai o fruto do Espírito, meu irmão, uma hora eu vou me desviar, porque meu coração não está firme em Jesus. E aí meu coração acaba se endurecendo, e aí eu começo a cair em pecado, e aí o meu coração fica duro pelo engano do pecado. Então, toda a pessoa ao qual ela acaba tendo o coração endurecido pelo pecado, uma hora ela vai acabar se afastando do caminho de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui falando do amor de Jesus para vocês e da graça dele, porque a graça dele me alcançou e quando eu estava mais caído, mais quebrado no chão, o Espírito Santo de Deus me levantou e me tirou de lá. Amém? Tem outra pergunta aqui. Abraão, dízimo é da lei ou da graça? E esse assunto é longo. Tá. Vamos lá. Primeiro lugar,
dízimo é da lei ou da graça? O dízimo ele começa lá em Abraão. Abraão dizimou. Abraão é antes da lei. A lei começa, a lei escrita começa em Moisés, Êxodo capítulo 20. Ali em diante começa a lei. Antes de Moisés não era lei. Então o que acontece? Abraão deu o dízimo dos despojos para Melquisedeque, está lá em Gênesis capítulo 14. Vamos lá, Gênesis 14, rapidamente. Deixa eu ver aqui o tempo de live. Meus irmãos, está chegando no fim, eu vou correr aqui. Gênesis capítulo 14 vai dizer o seguinte. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhes o dízimo de tudo. Abraão entrega o dízimo de tudo para o sacerdote Melquisedeque. E depois da lei, Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e o juízo. Estas coisas vocês devem fazer, sem omitir aquelas. O que aquelas é o dízimo. Em Mateus capítulo 23, versículo 1, Jesus Cristo vai falar: e Jesus se assentou e ele ensinou as multidões aos seus discípulos. Então, se Jesus ensinou para os discípulos a questão do dízimo, então nós devemos de dizimar, né? Tem vários detalhes a respeito disso da vida prática, tá bem? É que não vai dar tempo, tá chegando ao fim, isso eu posso deixar para uma outra live, em outra live eu respondo isso, tá bem? Ou em um outro vídeo eu detalho sobre o dízimo, tá bem? Irmão Renato, fale sobre o Espírito Santo. Eu vou falar resumidamente aqui. Espírito Santo vem da palavra grega que quer dizer parakletos, consolador, que tem o significado, parakletos significa consolador, tutor, amigo, guia e toma pela mão. Esse é o significado original de Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa que mora dentro de nós, que somos cristãos, que é todo você que professou a fé em Cristo Jesus, você que aceitou a Cristo na sua vida e se arrependeu, o Espírito Santo mora dentro de você. E ele é o consolador, ele é o amigo, ele fala, ele te guia, então ele transforma a tua alma, o teu coração. O Espírito Santo de Deus ele serve para tratar o nosso coração, para tratar a nossa alma e para nos guiar até o dia da nossa morte ou até o dia que Cristo venha. Amém? Pode fazendo alguma outra pergunta, você queira fazer alguma pergunta aí, pode escrever aí rapidamente, que eu vou para a última pergunta escrita aqui, tá? E já vou abrir espaço para pergunta ao vivo, se alguém quiser perguntar. Se alguém não perguntar, se ninguém quiser perguntar, Deus abençoe, que vai ficar para a próxima. Pastor Paulo, o chamado de Deus. Mateus 22, fale sobre o chamado de Deus. O que é o chamado de Deus? Tu tem o chamado de Deus. Mateus 22, 14 vai dizer o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tito 2,11, como nós abrimos a live aqui falando sobre graça, manifestada a todos os homens, ele chama a todos, porém a questão de ser escolhido é para poucos. Então o que é chamado? Chamado de Deus é graça. Graça de Deus que Deus entrega a todos. E aí depende se nós vamos responder a esse chamado ou não. Romanos 8, 28 vai dizer o seguinte: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles, vamos lá? E sabemos que todas as coisas contribuem e cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Então, meu irmão, Deus, ele começa nos chamando a um chamado de vida, a um chamado de santidade. Deus nos chama para isso. Eu não sou chamado para ser famoso, eu não sou chamado para ser alguém. Não, eu sou chamado para ser servo de Deus. Todo o chamado de Deus é para que nós sejamos servos dele. 1 Pedro 2, 9, que é a última pergunta. E nós, se não tiver nenhuma pergunta aqui, a gente pode encerrar a live após essa pergunta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte: mas vós, eu já li esse texto aqui, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa,
o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O chamado de Deus é para que nós sejamos santo, para que nós sejamos sacerdócio real, para que nós sejamos nação eleita, para transmitir a palavra de Deus. O meu chamado é para obedecer a Deus e para transmitir a mensagem ao qual me chamou, a qual me transformou pela graça, ao qual me chamou pela graça e me transformou pela graça, me salvou pela graça. Eu tenho a obrigação e a alegria de compartilhar isso com o meu próximo, com as outras pessoas. Então, o chamado de Deus é esse. O chamado que Deus tem na sua vida, na minha vida, não é mostrar, falar bonito. Porque, meu irmão, falar bonito é muito fácil. Dizer que entende de Bíblia e lê Bíblia. Satanás citou as Escrituras para Jesus no deserto. E nem por isso ele era salvo. Então, que a gente venha ter mais temor da palavra e da presença de Deus. E que a gente venha... Então, que a gente venha fazer o que a vontade de Deus nos coloca a fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rafael, Otávio, a circuncisão também é antes da lei. Como fica? Ok. O que acontece? A circuncisão, a partir da lei, ela teve um caráter transitório. Tá? A circuncisão, ela era uma marca. Sim, Abraão, exatamente, Abraão. O que acontece? Ela era uma marca para criar no coração das pessoas, né, dos machos, e dos machos passando para as fêmeas, porque o que se considerava era o macho. E como o macho era o cabeça da família, da mulher, então ele promulgava a palavra de Deus, as questões do reino de Deus para a família. Tá? A circuncisão, ela é o sinal de uma aliança de Deus com a pessoa e com o povo, sacerdócio real, nação santa. Ok? Porque a pessoa não tinha o Espírito Santo para trabalhar no coração, o Espírito Santo habitando em si, antes da graça de Cristo. O ser humano ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro de si para circuncidar o meu coração. E várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, fala sobre incircuncisos de coração. Então a circuncisão era um apontamento de uma aliança e de uma fidelidade a Deus. Ok? Após Cristo, isso é no nosso coração. Entende? Então, posso fazer também uma live, um vídeo falando sobre a circuncisão, sobre esses temas aí que vocês trouxeram. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Glória a Deus. Aleluia. Alguém tem mais alguma pergunta? O irmão Rafael queria perguntar mais alguma coisa antes de encerrar a live? Glória a Deus. Queria agradecer a você que ficou até esse momento aqui comigo e que, como nós abrimos no início da live, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. E ela é apta para dividir entre alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. A Bíblia não é só para ficar na minha mente. A palavra de Deus ela é para descer junto com o Espírito Santo para dentro do meu coração e dividir as intenções do meu coração, os meus pensamentos, para que eu consiga praticar o que a Bíblia diz, a vontade de Deus. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Não é só dizer que eu tenho revelação. Eu tenho dom de revelação. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Quem vive só de profecia, de profetada, de revelação, de sonho, nunca vai ter uma vida sólida com Deus. Por isso que muitas pessoas se desviam, como uma das perguntas aqui que foi feita. Por que tem pessoas que começam bem, a vida inteira dentro da igreja e se desviam? Cara, a maioria das pessoas vivia por profetada, por profecia, porque Deus te ama, porque tu é o mimoso dos olhos de Deus, porque tu é o queridinho de Deus e nenhum mal pode te tocar. E tu não pode passar por uma dificuldade na vida, tu não pode passar por nada. E aí Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos aflições, é o que Jesus Cristo disse. Então se Jesus falou que eu vou ter aflição,
Então não é bem assim, eu vou ter só vitória, só sabor de mel, tá bem? Então eu queria agradecer a presença de todos e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no teu coração e no nosso coração para que nós conseguimos praticar a palavra de Deus. Que nós venhamos viver pela graça, como foi colocado aqui em relação às perguntas. Nós venhamos viver pela graça e não pelo meu esforço próprio. Mas que, se eu sou salvo pela graça, que eu venha deixar o Espírito Santo me conduzir a fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.